graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Queridos irmãos em Cristo, vamos refletir sobre o texto do Evangelho de hoje. É uma história que todos os anos nos acompanha neste período da Páscoa, destes domingos da Páscoa, nomeadamente quando, como temos visto nos outros domingos, nos apercebemos que entre os vários apóstolos, discípulos que acompanharam Jesus durante todo o ministério público, quando chegaram àquele dia da ressurreição, porque o episódio que aqui é relatado passa-se no domingo, no primeiro domingo da Páscoa, no domingo da ressurreição, em que Jesus teve várias aparições. Nós sabemos que teve várias aparições. E uma delas foi justamente a estes dois discípulos, chamados discípulos de Imaús, que iam a caminho de Imaús, uma cidade próxima de Jerusalém. E na altura, como sabem, caminhava-se de uma cidade para outra, porque Israel é um país pequenino e, portanto, as cidades muito próximas umas das outras, poucos quilómetros mesmo, estamos a falar, e, portanto, na época, há 2000 anos atrás, o meio de transporte mais eficaz era andar a pé. E, portanto, eles iam a caminhar pela estrada que ligava Jerusalém a Imaús. E, de repente, aparece-lhes alguém, que é Jesus, mas aparece-lhes alguém que os acompanha e que, seguindo uma forma, nós encontramos em outros diálogos, por exemplo, de Jesus com a Samaritana, junto ao poço de Jacó, quando vai fazendo perguntas e ela vai respondendo. Aqui talvez Jesus pergunta, mas o que é que os preocupa, não é? O que é que estão assim preocupados? O que é que aconteceu? Enfim, que nos faz estar assim com essa preocupação. Jesus já sabia, não é? Só estava a fazer a pergunta para ver se os levava. Parece que estavam os olhos fechados, não reconheceram Jesus. Parece que estavam, portanto, preocupados. Porquê? Qual era a preocupação daqueles dois discípulos de Jesus? É que, se calhar tinham-se enganado. Se calhar aquele Jesus, afinal, não era o tal Messias que estavam à espera, que viesse salvar Israel, que viesse redimir Israel. Porquê? Porque tinha morrido e ninguém mais o tinha visto. E eles disseram, bom, realmente algumas senhoras, não é, as mulheres que viram, disseram que estava vazio o túmulo. Depois foram lá os discípulos também a ver, confirmaram que realmente o túmulo estava vazio, mas ninguém o viu. E, portanto, eles estavam preocupados com onde é que estava Jesus, não é? Tinha desaparecido o corpo e ninguém o tinha visto. Nós não sabemos exatamente em que momento do dia se passa este diálogo, mas foi durante o domingo da Páscoa, o domingo da ressurreição, e encontramos aqui dois indivíduos que, mais uma vez, como os outros, não estavam à espera da ressurreição de Cristo. Quer dizer, andaram ali 3 anos, não é? Com Ele, com Jesus, ouviram de manhã, tarde e à noite, todos os dias, 3 anos, e no final não sabiam bem ainda o que é que ia acontecer. Lembramos de Pedro, não é? Quando Pedro dizia a Jesus, por mais de uma vez, nada disso vai acontecer. Quando Jesus dizia que ia morrer, não te vai acontecer nada disso. Deus vai te livrar disso, não é? E Jesus, claro, disse para trás, Satanás, porque não falas das coisas de Deus. Quer dizer, não estava a perceber nada, Pedro. E outros apóstolos iam também desconfiando. Aliás, quando as mulheres foram ao túmulo e o viram vazio, quando vieram contar, eles não acreditaram. E foram lá ver, para ver se estava mesmo vazio. Não é? Quer dizer, a ressurreição, a crença na ressurreição, e a semana passada falámos de Tomé, por cima, não é? Ele desconfiado, o apóstolo aparentemente desconfiado, que realmente não acreditava, a não ser que tocasse mesmo, não é? nas feridas, nas chagas. Mas a verdade é que estes dois que iam ali a caminho de Imaús também iam tristes, iam acabrunhados,
sem querer, sem fé, sem querer, sem saber o que se passava com Jesus. Ouviram, se calhar, o que não queriam. Ouviram o que não queriam, porque Jesus nunca deixou, ao longo, mesmo quando Pilatos lhe pergunta porque é que Jesus está silencioso, levou a resposta a Pilatos também, não é? Mas levou o silêncio, mas depois levou a resposta também. E nunca Jesus deixou de responder as palavras certas que cada um tem que ouvir, que cada um de nós tem que ouvir. Nunca Jesus deixou de dar as palavras certas. E a certa altura nós lemos que quando eles dizem a Jesus: olha, nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto é já o terceiro dia que estas coisas sucederam. Quer dizer, ele desapareceu, não sabemos onde é que está. Bom, como é que Jesus nos responde? Então, versículo 25, então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Nécios na Bíblia é uma coisa muito dura. É uma coisa muito dura. O Salmo, como os Salmos diz o nécio do seu coração, não há Deus. Quer dizer, o nécio é o que não acredita em Deus, é o ateu, é o pagão, o nécio. O ignorante é o nécio. O que é que Jesus chamou esses dois discípulos? Dois nécios, dois ignorantes. Diz ele: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, foi lá buscar os primeiros livros da Bíblia, não é? O Gênesis, o Êxodo, foi buscar aqueles livros todos da Bíblia, do início, não é? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, passou depois para o Isaías, para o Jeremias, para o Ezequiel, para o Daniel, para os profetas todos. E começando por Moisés e discorrendo por todos os profetas, Jesus expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. De repente começamos a dizer: afinal, vocês são ignorantes, são nécios, têm fé, tardos em compreender, nunca mais conseguem pôr essa fé a funcionar, desconfiam, não acreditam, ouviram dizer, mas não sabem bem se é assim. Então não ouviram já o que tinha de acontecer. E começou com Moisés, passou aos profetas. Quer dizer, o que é que fez Jesus? Pegou na Bíblia, no Antigo Testamento, que era o que havia na altura, pegou no Antigo Testamento e explicou-lhes tudo. Todo o Antigo Testamento fala de Cristo. Todo o Antigo Testamento fala de Cristo. Desde o princípio da criação, que se promete Cristo, em Gênesis capítulo 3. E vai por ali fora. A promessa feita a Abraão, a Isaac e a Jacó. Depois a promessa feita a Moisés, de que se iria levantar um profeta maior do que ele, que era Jesus. E depois Isaías, que fala do servo sofredor, do Messias, que ia levar com ele todos os pecados da humanidade, como um cordeiro silencioso até à morte. E os outros profetas todos que falam de Jesus também. Portanto, todo o Antigo Testamento fala de Jesus. Todo o Antigo Testamento promete já o Messias. Quando João Batista apareceu, foi justamente a sequência da promessa do Antigo Testamento de que viria um profeta que iria anunciar o Messias, João Batista. Então todo o Antigo Testamento apontava para Jesus. E é por isso que Jesus pergunta a estes discípulos: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Para que nós pudéssemos ser salvos, ou para que nós tenhamos hoje a fé nesse sacrifício, foi preciso que houvesse esse sacrifício. A
morte de Cristo não era coisa que se pudesse evitar. Se Cristo não tem morrido por nós, nós hoje estávamos condenados nos nossos pecados. Era isto que ele estava a dizer aos discípulos. Não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória. E assim foi. Lembram-se quando Jesus está no Jardim das Oliveiras e começa a chorar? E o evangelista diz-nos, São João, que as gotas do suor se transformaram em sangue e escorriam em sangue. E Jesus pede a Deus: passa de mim este cálice, se for possível. E concluiu essa oração: mas faça-se segundo a tua vontade. Portanto, era necessário que Cristo morresse e ressuscitasse ao terceiro dia. E tudo isso o Antigo Testamento já dizia, e tudo isto, portanto, eles tinham ouvido. Mas o episódio não termina aqui. Aqui é esta referência, esta lembrança de que no Antigo Testamento nós temos lá a palavra de Deus. O Evangelho está lá todo no Antigo Testamento. Não pensem que é assim um livro só por chamar Antigo, não é? O Antigo Testamento é assim um livro para esquecer. Não, no Antigo Testamento está lá todo o Evangelho. Está lá o Messias prometido. Está lá Cristo. Desde o Gênesis, passando por Isaías, está lá Cristo sempre em todos os livros. Mas depois o que é que aconteceu? Eles ainda não estavam a reconhecer bem quem era aquela figura que lhes estava a explicar as Escrituras. E de repente, onde é que o reconheceram? Isto é um momento muito interessante neste episódio dos ciclos e loucos. É que de repente eles convidam, porque já era o fim do dia, aqui temos uma indicação do tempo, era já o fim do dia, do domingo, e portanto de repente eles convidam para que não vá mais longe, que fique com eles, e começam a comer, e nessa refeição de repente Jesus parte o pão. Muito interessante, parte o pão. Nós imaginamos partir o pão aqueles pães, não é? Que ainda hoje se vendem por aí, nós sabemos que é pão ali da zona do Médio Oriente, partir o pão. Só que esse partir o pão, há bocado devem ter ouvido isso, não é? Na leitura dos Atos dos Apóstolos. O partir do pão era a expressão, partir o pão era a expressão que se dava à comunhão no princípio da Igreja, na Igreja Antiga, na Igreja Apostólica. Chamava-se partir do pão. À Santa Ceia, à comunhão, chamava-se o partir do pão. Andavam de casa em casa no partir do pão, quer dizer, na comunhão. E, portanto, no momento em que Jesus parte o pão, como que se os olhos lhe abriram e eles perceberam que aquele era o Messias, era Cristo que estava ali. E Cristo desapareceu, não é? Mas aqui Cristo desapareceu. Nós já vimos isso, não é? Cristo aparecia e desaparecia depois da ressurreição. O seu corpo é um outro já. O corpo de Jesus ressuscitado é um outro. E então, o que é que eles ficam a comentar quando Jesus desaparece no partir do pão? Eles percebem afinal quem tinham ali, quem estava a acompanhá-los desde a estrada. E o que é que eles dizem? Porventura, disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando eu pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Não é? Eles sentiam que havia ali qualquer coisa. Não nos ardia o coração ao ouvir quando ele nos explicava. Não é? Imaginemos o que é que era Jesus a explicar, o que é que terá sido aqueles minutos em que Jesus explicou todo o Antigo Testamento, não é? Àqueles dois discípulos. E de repente, quando eles se apercebem que Jesus quer estar com eles dizem, porventura não nos ardia o coração, digamos, nós estávamos a sentir que havia ali qualquer coisa. Era alguém que estava ali. Era Jesus que estava ali. Quer dizer, nós reconhecemos Jesus em dois momentos. Nós agora estamos aqui sentados a ouvir, não é? Nós agora que estamos aqui na igreja. Nós reconhecemos Jesus em dois momentos sempre na nossa vida. Pela palavra, quando lemos a Bíblia, não é? Os Evangelhos, todos. O Antigo Testamento também diz os Evangelhos de uma forma particular. Quando ouvimos esta pregação, está aqui a ser feita, quando ouvimos as leituras, está no carro, quando nos ouvimos, nós identificamos o Cristo pela palavra e identificamos também na comunhão, no partir do pão, diz a Escritura. Identificamos. Por isso, a nossa igreja, no caso particular concreto, a nossa igreja luterana, todos os domingos, comunhão. Porque é uma das formas
para identificar Cristo. Nós comungamos o corpo e o sangue de Cristo. Por isso nós distribuímos o pão e o vinho a todos os crentes da igreja. O pão e o vinho. Foi isso que Deus nos disse para fazer. O pão e o vinho. Não só o pão, mas o pão e o vinho. Quando nós conhecemos Cristo na palavra e no sacramento. Na palavra e no sacramento. E é isso que nós fazemos na igreja, e é isso que a palavra de Deus hoje nos diz. Foi esta a mensagem que foi dada àqueles 2 discípulos de Emaús e que o Espírito Santo preservou nos Evangelhos para que nós hoje, em 2015, ainda ouçamos esta história e nos lembremos ainda deste episódio, para sabermos que nós identificamos Jesus na palavra e nos sacramentos, que é assim que Ele hoje se mostra a cada um de nós, na sua palavra e nos seus sacramentos. Amém. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Amém. Cria em mim, ó Deus, um puro coração e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um voluntário espírito. Amém. Podemos sentar? Eu queria dizer aos que nos visitam hoje, aqui na nossa Igreja Luterana, que não se sintam constrangidos a fazer qualquer oferta, por favor. Não se sintam constrangidos. É uma recolha de ofertas dos membros da Igreja. Não se sintam constrangidos a dar qualquer oferta. Vamos abrir o inário na página das orações. Na página 117, a oração pedindo fé. Vamos orar em conjunto a oração pedindo fé. Aquela fé que Jesus pediu aos discípulos de Emaús para terem. Graças te dou, ó meu bom Deus, por haver aprendido que por minha própria força jamais poderia apagar a culpa do meu pecado, mas que o Senhor Jesus tirou, pagou e expiou as minhas culpas. Alegro-me nesta fé, embora não a possa compreender. Confesso que a minha fé ainda é muito fraca e suplico-te que me concedas uma fé mais pura. Ensina-me a dizer com David: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim, ó Deus, um espírito inabalável. Apenas tu podes me conceder um espírito novo e reto, que confie com toda a firmeza na tua palavra. Ouve, pois, a minha súplica e purifica o meu coração de todas as dúvidas e de toda a incredulidade, e o conforta para que te louve e te glorifique, cheio de alegria. Amém. Vamos cantar 2 estrofes do hino da Santa Ceia. Podemos cantar. Vamos cantar 2 estrofes do hino 260. Vamos cantar a primeira e a segunda. A primeira e a segunda estrofe do hino 260.